E aí, meus queridos, eu sou o Leandro Caroni e você claramente não é. Estamos aqui para mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vamos falar sobre vulnerabilidade e sobre força. E por que eu quero falar sobre isso? Porque é um assunto que eu não vejo muita gente comentando e a gente vive num mundo, numa sociedade, num contexto cultural que você não pode ser vulnerável a nada. Você tem que estar sempre bem, perfeito, pleno, sorrindo, em viagens para Bali e dando risada. E na verdade, o que acontece é que a gente acaba perdendo muitas coisas grandes aqui da nossa vida e é por isso que eu quero falar sempre, sempre, sempre com insights brabíssimos da psicologia, religião, filosofia e tantos outros conteúdos que a gente vai trazendo aqui. Se você está aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, você me ajuda muito quando você faz isso. De preferência, cara, compartilha, joga isso aqui no teu grupo da igreja, no grupo dos seus amigos, enfim, me ajude a chegar a mais pessoas compartilhando conteúdo para cristãos realmente maduros, ok? Então vamos lá. Eu quero conversar com você e acredito que você já conheça a história de Naamã, tá? Eu sempre vou tentar fazer esse paralelo com personagens bíblicos e conceitos nossos aqui. Espero que vocês estejam gostando desse formato. Então vamos analisar a vida de Naamã. Você lembra de Naamã? Naamã é aquele leproso, né? Aquele cara era um grande general ali, né? Um grande capitão. Não me lembro exatamente qual que é a posição dele. E ele tinha a doença, talvez a pior doença da época, que era lepra, né? Quem tinha lepra, primeiro que a pessoa ela se encapuzava todo para as pessoas não verem o corpo deteriorando. Segundo que ele vivia em isolamento, ele era assim periférico, tinha casas só para leprosos, eles eram tido jogado era a escória da sociedade. Na mão um cara muito importante, né? Ele era muito, muito importante, muito sério, um cara com muitas conquistas, muitos bens e muito poder. E esse cara foi acometido por uma lepra. E isso bom, meio que tornou isso a fraqueza dele, né? Então ele, um grande homem ali, super poderoso, super influente, então é acometido por uma doença que, na hora que ele percebe tudo que ele tinha conquistado, os poderes e tudo mais, não tinha muita serventia, né? Porque quando a gente se depara com algo muito maior que nós, isso nos humilha, né? Então, às vezes, aí fica aí um primeiro ponto aí, é que às vezes Deus nos coloca algumas fraquezas justamente para gerar em nós vulnerabilidade, né? E a fraqueza de Naamã a, era realmente a lepra, né? E a vulnerabilidade, na verdade, ele foi sendo moldado, ele foi sendo trabalhado nisso, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do Superman, né? Se você é um cara que gosta de quadrinhos, que gosta de super-herói, como eu já gostei mais, na verdade, acho que deu uma saturada de tanto filme aí que lançaram, deu uma saturada. Antes era mais divertido. Mas eu sempre dei o exemplo do Superman, né? O Superman, eu sempre falei, cara, a fraqueza do Superman é a Kryptonita, mas a vulnerabilidade é a Lois Lane, né? Por quê? Porque a Lois não deixa ele fraco, deixa ele vulnerável e deixa ele humano. E nós aqui somos chamados a sermos humanos, né? Afinal, Deus, que é Deus, ele se fez homem. E a gente quer fazer o quê? A gente tem que se fazer homem também, ser 100% homem aqui. Né? Essa é a nossa missão, a gente ser mais humano cada vez mais. Não esse humano deturpado, mas o humano que Deus criou. A criação de Deus que ele viu que era muito boa. Né? Então, enfim, vamos continuar aqui. Então, olha que interessante, né? Naamã então se vê ali leproso e mesmo com todo o seu poder e influência, ele não conseguia fazer nada. Ele tinha ali, muito provavelmente ele tinha vergonha do que ele estava passando, né? Por que vergonha? A vergonha, na verdade, ele é o medo de desconexão. É o medo de não ser bom o suficiente. Bom no que? Em quase qualquer coisa. Não ser inteligente o suficiente, não ser feliz o suficiente, não ser poderoso, lindo, gostoso, cheiroso o suficiente. Isso é a vergonha. É esse medo de desconexão, de ser desprezado, desconectado das outras pessoas por não entregar algo suficiente, tá? Essa é a definição legal de vergonha. A vulnerabilidade ela tá muito colada ali, né? Porque nós não queremos ser vulneráveis? Porque nós não queremos mostrar as nossas falhas, as nossas lepras, certo? Para que os outros não olhem pra gente e falem, oh, esse cara não é X o suficiente, esse cara não é A, B, C, D o suficiente. Desconecta. Por isso que nós não queremos mostrar a nossa vulnerabilidade. O que acontece é que, na verdade, a vulnerabilidade ela mais conecta do que qualquer outra coisa. É claro, alguns
imaturos e pessoas que realmente você nem quer conexão com eles, vão desfazer. Mas é isso que acontece aqui com a história de Naamã, né? Naamã, ele recebe, olha que interessante, Naamã, ele tá ali e ele tem uma serva, uma escrava judia. E essa escrava que fala, olha, tem um profeta de Deus na minha terra que com certeza vai te curar. Gente, no contexto cultural, primeiro, ouvir um escravo já é algo de, assim, quase ninguém ouvia, se não ninguém. Ouvir um escravo que era uma mulher, então, putz, piorou. Assim, então, olha que interessante. Naamã começa a transformação ouvindo. É ele, um grande líder, aceitando o conselho de uma jovem escrava, judia e mulher. Você entende que isso, assim, para um homem como Naamã é algo gigantesco da parte dele se diminuir a esse ponto para ouvir alguém. E ele escuta, né? E ele começa a trabalhar essa humildade de ouvir, né? E admitir que ele precisava de ajuda. E a história se segue. Olha que interessante. Por quê? Porque já tinha construído a vulnerabilidade? Olha, vamos lá, vamos construindo aqui comigo. O que Naamã faz a partir daí? Ele tenta pegar o seu poder e influência com o rei da terra ali dele e tenta negociar com o rei de Israel. Então ele manda presentes, manda uma carta, manda um monte de coisa. Então, entenda que a vulnerabilidade dele ainda não estava sendo bem trabalhada. Por quê? Porque ele continua ali se blindando, se protegendo com as conquistas e tudo que ele tinha de poder e capacidade. E ele tenta chegar no rei de Israel. O rei de Israel olha para ele, rasga as vestes e fala: eu não tenho o que fazer, eu não sou Deus, eu não posso fazer nada, eu sou só um governante, né? Então mostra para ele, cara, não adianta, o seu poder e influência não vai resolver esse teu problema. Você vai ter que ir direto no profeta, né? E aí o que acontece? Naamã chega a Eliseu. Ora, hoje em dia a gente vive, infelizmente, uma cultura de que se chega alguém com dinheiro, na maioria das igrejas, ele é recebido com um tapete vermelho, tudo mais, né? Cara, Eliseu nem sai do quarto para recebê-lo. Ele manda um estagiário lá, ele manda um servo dele, fala: "Não, vai lá, recebe o cara lá". Claro, Eliseu já sabia o que era, já sabia do que se tratava, tanto é que manda o servo com uma ordem. Já fala assim, ó, fala para ele já mergulhar 7 vezes lá no Jordão, no Rio Jordão, que tá tudo certo, né? Então, olha como Eliseu, Jesus faz muito isso, e Eliseu também aqui, claro, né, faz essa parte, que é o problema de Eliseu, o problema de Naamã, não foi curado porque ele mergulhou 7 vezes no rio. O problema de Naamã foi resolvido, a lepra de Naamã saiu dele quando finalmente ele se fez vulnerável. Quando ele finalmente se humilhou, quando ele finalmente se prostrou diante de uma autoridade maior do que os seus próprios poderes. Então, Naamã achou que ele ia chegar lá e ia ser recebido com honras, com um banquete, com alguma coisa, e foi um estagiário. Naamã fica bravo, bravo, né? E o servo só fala assim: amigão, só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fala: você tá de brincadeira? Eu vim até aqui pra você falar pra eu mergulhar 7 vezes num rio. Tem rio muito melhor de onde eu moro. Por que eu vim aqui, esse rio sujo, mequetrefe aqui? O que eu tô fazendo aqui, cara? Que perda de tempo. Olha só. Olha o orgulho de Naamã aqui. Ele, um grande comandante, queria algo grandioso, fantástico. E Deus, na figura ali de Eliseu, né, desafia Naamã fazendo uma coisa simples. Fazendo algo que qualquer um pode fazer. Qualquer um. E ele sai revoltado. E aí Deus faz o quê? Deus usa um outro servo dele e fala: meu senhor, vamos lá. O senhor veio até aqui, né? Veio até aqui, gastamos tempo, né? Não foi de Uber, foi andando no sol, não foi legal. E simplesmente o profeta pediu para você só mergulhar 7 vezes no rio, meu amigo. Vai lá e mergulha. É só isso. Se fosse algo mais complicado, você faria. Por que você quer essa grandeza toda? Aqui fica uma lição legal para nós, sabe? Às vezes no meu consultório, eu vejo que as pessoas chegam com problemas e elas querem resoluções mirabolantes. Elas querem tomar um remédio incrível, querem fazer uma rotina incrível, eles acham que vão encontrar uma grande
assim, um grande questionamento, uma grande descoberta na própria história. E às vezes a solução é muito simples, é arrumar sono, é arrumar rotina, é assumir uma responsabilidade ali, é ter uma conversa chata, e não tem nada de muito brilhante na resolução dos problemas. Mas aí mostra o quê? O orgulho, que muitas vezes faz parte das nossas vidas. Então, fica aqui nem era sobre isso aqui o vídeo, mas fica aqui uma cutucada cristã, com todo respeito, para você que cara, faz o simples. Faz o simples. Às vezes o teu problema não é tão complexo assim. E exige medidas simples. Medidas simples. Regra de Pareto, né? 20% das ações resultam 80% dos resultados, né? Na verdade não é resulto, mas serviu aqui, né? Então, olha que interessante. Naamã, também uma coisa que impedia Naamã de mergulhar no rio era que para mergulhar no rio ele teria que tirar a roupa. E para tirar a roupa ele teria que expor as suas feridas na frente dos seus servos, na frente de todos. E foi justamente ali que a cura acontece, quando ele resolve fazer esses mergulhos. E ele cumpre ali o que o profeta pediu para ele. Ele expõe as feridas, ele se faz vulnerável, mostrando ali as fraquezas dele, claro. E a cura acontece. Depois ele ainda tenta, né, comprar ali, meio dar uma oferta e tudo mais, porque sim, quando nós somos realmente transformados, quando nós realmente melhoramos, a gente tem um coração generoso, né? A gente quer ser grato ali com as nossas ofertas. Acontecia isso com as mulheres que eram curadas por Jesus e libertas. A Bíblia narra isso, elas serviam a Jesus com ofertas, com um monte de outras coisas, né? Então é muito interessante isso. Então Naamã tem essa questão. É importante, né, que eu falei isso no começo, que fraqueza não é vulnerabilidade, né? Fraqueza é falta de força. Fraqueza é falta de força. Fraqueza é você não ter fibra, né? São os seus erros. São as áreas que você tem muita dificuldade, né? Agora, vulnerabilidade é a condição de risco. Vulnerabilidade é como Naamã que fez, que ele entrou no rio mostrando as feridas a todos. Vulnerabilidade é você demonstrar a sua fraqueza. Agora, por que isso é importante? Porque a Bíblia diz, através de apóstolo Paulo, que onde nós somos fracos é que ele se faz forte. Agora, todos nós temos fraquezas. A diferença é o quanto você está querendo esconder essa fraqueza. E quando finalmente você se faz vulnerável para Deus, pode ser que ali gere cura e ali você encontre uma força sobrenatural. Trazendo isso para uma coisa até mais natural, quando você expõe as suas vulnerabilidades, eu tenho essas suas fraquezas, né? Eu tenho esse costume nas minhas pregações, por exemplo, quando eu vou ministrar, eu falo, cara, eu tenho essa dificuldade. Se depender de mim, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho tudo isso. Quando eu caminho nessa direção, há uma conexão. Por quê? Porque as pessoas que estão à sua frente também têm as suas debilidades. E quando você tem vergonha disso, e você vive através da vergonha, desse medo, dessa desconexão, você muitas vezes pode se desconectar daquilo que realmente importa, que é o teu propósito, a tua identidade, a tua vocação. Então entenda, fraqueza não é vulnerabilidade, pelo contrário, vulnerabilidade é coragem, é força. Quando você se faz fraco nesse instante, nesse momento, você se faz forte. E você pode encontrar coisas muito grandes dentro de você. Então, meu querido, o vídeo fica por aqui hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se está no Spotify, deixa aí o like, se inscreve, ativa as notificações para você não perder. E ó, me segue nas redes sociais, tá tudo aqui nos comentários, tá? Eu tenho um grupo chama Canto do Carone, que lá eu posto todas as principais coisas que estão acontecendo. Gravo uns áudios exclusivos e tudo mais. Fica o meu convite para você entrar, o link também tá na descrição. Beleza? É isso, fica com Deus e até a próxima quarta-feira. Não se esqueça, toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal.